Opa, tudo bem? Então, hoje, como estamos, né? Pelo menos eu tô bem, não sei vocês, espero que sim. Hoje vamos falar de algumas coisinhas rápidas que eu tô anotando no blog. Primeiro de tudo, vamos falar desse cabra aqui, o Hugo. Eu vi pelo que eu li, que eu tô lendo, que eu entendi, os pontos do Hugo é o seguinte. Para quem não entendeu, fica mais explicado. A teoria do Hugo, né, sobre número um, número 2. O que acontece é o seguinte: o Hugo mesmo explicou que ele tem toque. Ele quer arrumar as pessoas, colocar as pessoas na posição que elas melhor se enquadram. E aí, ele acha que o Isaac se enquadra mais como um meio-campista do que como atacante. Assim como ele acha que o Loki se enquadra como um atacante, é um atacante perfeito. E aí que tá, o Hugo usa a camisa 9, então ele é atacante, certo? Mas ele tá jogando, parece como quase como um meio-campo, certo? Mas aí que tá, gente. Não é bem assim. O Hugo, ele tá marcando o Izag. E o Izag atua como uma função de campo em que ele trabalha no meio, construindo no meio, assim, indo pro ataque, recebendo bola, escorando, trabalhando com tabela, se mexendo, infiltração, por aí vai. E ele tá marcando. Então às vezes ele aparece no meio, às vezes ele aparece ali. Aí quando a França tem a bola, ele tá por ali pelo meio, ou um pouquinho mais avançado ali no ataque, mas não sendo o principal puxando o ataque, mas tá ali no ataque, entendeu? O que acontece? O Hugo, ele explicou a teoria de número 2 dele e revelou que ele é atacante, ele deu um chutão. Não é que ele é hipócrita, tá? Alguns podem pensar isso, não é isso. Ele mesmo deu a ideia, ele não queria ser atacante. Ele se adequou a isso. Ou seja, aquela teoria do destino adequado tá válida ainda, porque ele se adequou à função que é adequada para ele. Ser atacante, vai ver, olhar para ele e falar: "Não, você tem um corpo bom, que não sei o que, tem boa, tem chuta forte, não sei o que lá, suas características para ser atacante." E ele fala que ele não queria ser atacante, é isso. Então, o que é muito louco é o Hugo é atacante. Ele ataca, ele tem chute, ele tem corpo, pá, tem jogada. Mas ele não queria ser atacante, ele queria ser provavelmente um meio campo. Já vou avisar. Provavelmente ele queria ser um meio campo. Isso é interessante. O Hugo, ele joga de atacante, mas ele queria ser um meio campo. O que isso significa é que provavelmente ele não tem todas as características perfeitas e necessárias para ser um meio campo. E o Zag tem. Se bobear, ele tem um pouco de inveja do Izag, porque vai ver o Izag pode jogar na posição que ele queria, é adequado para isso, mas não tá indo. E ele talvez fique ainda mais assim pensando no Izag por causa disso. Mas o Hugo se adequou. E quando ele diz número 2 ele tá certo. Ele se adequou a ser um atacante, mas ele acredita que ele pode fazer uma sombra como atacante para alguém que é mais adequado ainda do que ele como atacante, que é o Loki. Isso significa que ele vai abdicar de fazer gol? Não, porque ele se adequou à função dele, atacante. Se ele tiver oportunidade e se necessário, ele vai chutar e fazer gol. Mas ele vai jogar a maior parte do tempo fazendo sombra, tentando trabalhar ali, passe, coisa assim, pro seu time. Provavelmente eu já vou esclarecer algumas coisas. Hugo não tem metavision. Já vi as pessoas olhando o olho lá de engrenagem dele pensando que é não é metavisão, na minha opinião, tá? Já vou deixar claro. Hugo não tem metavision. O que o Hugo tem
é a habilidade de olhar assim o que tá perto da frente dele assim e imaginar como é que vai ser, que tipo de jogada vai sair, qual é o como que vai acontecer, como vai se desenrolar. Ele tem uma análise de previsão assim do cenário do que vai acontecer com base no futuro ideal que ele vê, que ele, caramba, o que eu vejo ideal é que vai sair essa jogada aqui, entendeu? Ele olha assim, ele vislumbra assim que tá na frente dele as possibilidades e ele já consegue localizar, tipo, sentir, vislumbrar qual é a melhor jogada que vai sair de cada canto e qual seria a melhor jogada para fazer no ataque ali naquela hora das possibilidades. Ele enxerga muito rápido as possibilidades, o futuro do que pode acontecer com base nos personagens, entendeu? Acho que é isso. Agora, isso, vou falar, isso não é uma metavisão? Não, o Isaac faz algumas coisas de prever, analisar, tals, mas vamos dizer que a visão do Hugo é focada em olhar o que está na frente dele e ser muito avançado dessas previsões, assim, análises com base no que ele vê que é o melhor, que é o melhor dos jogadores, ou o que é o melhor em campo, o que vai fazer as coisas fluírem, entendeu? O Isaac não é tão focado nisso. O Isaac tem um vislumbre melhor do campo inteiro, entendeu? O Zag tem um vislumbre melhor do campo inteiro, consegue visualizar várias coisas que ele pode fazer e ter até uma certa previsão com base em algumas coisas e tentar ir analisando as pessoas. O Zag tem isso. Um bocado parecido com o Hugo, só que o Hugo tem essa parte de previsão, de observar um jogador e suas características assim. Mas, como ele falou, mais natural, é nítido nele, dele isso. E ele tem isso mais natural que o Izag. Então ele faz previsões, encontra rotas melhor que o Izag. É isso. O jogo dele é, no olho dele no caso, é encontrar oportunidades e trajetórias e coisas assim melhor. Tá mais avançado que o Izag isso. E analisar melhor as pessoas, seja aliados ou adversários. O Izag ele tem a metavisão do jogo e algumas outras características, mas ele não tem essa visão ainda de previsão de futuro tão boa ainda quanto a do Hugo. É uma boa previsão de futuro que o Zay consegue fazer, a gente já viu isso em alguns capítulos, mas ainda não é a do Hugo. Entendeu? Ainda não tá no nível da do Hugo. É isso. Então não é que o Hugo tem metavisão. Quando o Isaac falou, ah, meu Deus, esse cara é parecido comigo em algumas coisas. Esse cara tem mais ego que eu e é mais inteligente e analítico. É fato, o Hugo parece ser alguém que tem uma lógica e trabalha com uma lógica que tá difícil pro Isaac encontrar pontos pra ser contra. E ele é bem analítico mesmo. O Hugo é mais analítico no sentido de analisar pessoas e trajetos que o Isaac parece. Parece que sim. E coisas assim, entendeu? Mas metavisão eu acho que ele não tem. E eu acho que é isso que não permite ele ser um bom meio-campista. Porque aí ele ia ser muito limitado a ver assim só o que tá à frente dele, não o que tá em volta. De fato, realmente, sabe? Eu acho que é isso. Ele é muito mais centrado aos objetivos. Ele não consegue ficar avaliando toda hora o entorno dele. Ele avalia os objetivos. Acho que o Hugo tem esse problema. Ele é muito objetivo, mas e não fica olhando muito o entorno, entendeu? Dá pra ludibriar talvez o Hugo com o entorno dele. E ele tem características de nascença para atacante, se adequou a isso. Então ele é alguém que se adequou a ser um atacante, a ter domínio de bola muito bom, jogo de corpo muito bom, chute muito bom. Talvez ele dê uns passes bons também, porque tem atacante que sabe dar passe. Acho que ele funciona como um atacante que consegue fazer um pivô, dar aquela brigada, né? Sabe? Tem da dominada também, projetar passes se necessário no ataque ali pro gol e dar os bons chutes. Isso é a característica do Hugo. Provavelmente ele também consegue voltar um pouco para trás para construir, como se fosse um falso 9 para ir construindo alguma coisa.
Acredito que ele tem alguma característica sim, mas não é muito profunda, por exemplo, comparado a um meio atacante de fato. Não, meio atacante de fato, né? Não, meio atacante não é tão bom assim. É meio campista de fato, entendeu? Ele não trabalha e desenvolve bem o jogo como um meio campista de fato. O Isaac, por exemplo, se ele fizer uma função de falso 9, ele tem aquele faro de gol e coisa assim para atacar, infiltrando e coisa assim, mas depende muito disso. Ele consegue fazer uma parede até certo ponto, coisa assim, consegue, mas não é muito do Isaac ficar brigando corporal, entendeu? Mas consegue fazer uma. Mesmo ele sendo mais fraco, ele consegue fazer uma parede, alguma coisa assim, consegue. Deu pra ver que ele consegue fazer uma parede, por exemplo, contra o Hugo, coisa assim, então dá. Mas não é muito a característica do Zag. Tem um cara, se um cara for muito blindão, fortão, vai forçar o Zag não vai dar conta, entendeu? Mas ele consegue voltar e ter uma qualidade para construção muito maior, entendeu? O Hugo, ele tem uma boa característica de construção e tal, mas ele parece ser mais físico. É isso. O Hugo tem alguma característica boa, assim, de trocar passe, dar uns passes bons, assim, que aquele passe decisivo que ele acha, ele parece ser bom em achar esses passes decisivos. Mas não em construir o jogo, em tá presente em todo lugar, tipo, defendendo, atacando, encontrando. Ele não parece ser muito focado nisso, ele não parece ser bom nisso. Tá entendendo? E por que eu acho isso? Ó, o Hugo tá marcando o Isaac e tá de olho no Isaac. Mas enquanto ele tá de olho no Isaac, pra não perder o Isaac de vista, ele tá de olho também no que tá acontecendo na frente dele, né? E aí, por algumas vezes ele saiu porque ele tá ligado na tática deles. A tática deles era o quê? Marcar o Isaac e o Hugo. E o Hugo sair pra dar uma. Pra, pra compor, fechar a linha quando a linha é quebrada. Dar uma ajuda pra marcar o rim. E ele fez isso. Nada que ele precise ter metavisão pra fazer isso, entendeu? E quem tá marcando o Isaac quando ele sai? O Charles, entendeu? Normal. Ele não mostrou indícios de ter uma metavisão. Na minha teoria, Hugo não tem metavisão. Ele tem uma visão mais focada no objetivo, né? Em analisar, antecipar. Se eu tivesse que nomear, eu chamaria a visão do Isaac de metavisão, normal, né? Aí tem o Predador Eye, que é focado na finalização no gol. E a do Hugo seria uma visão focada não é que ele tá olhando o campo, tô pegando informação, ele tá olhando uma parte do campo ali, um ponto específico ali, ó, né, com uma visão um pouco ampla e analisando em alta velocidade o que ele vai fazer na cabeça. Ele tá vislumbrando como se ele estivesse enxergando assim, o que vai acontecer. Então eu chamaria de uma visão, sei lá, visão de, ele tem uma visão de engrenagem. Vamos chamar de engrenagem por enquanto, né? Tipo, uma visão complementar, algo assim. Por aí, entendeu? Não sei o que esperar. Já. Esse é o meu ponto. Eu acho que ele tem uma visão focada mais nisso. E o ego dele é grande pra caramba, entendeu? Ele não abdica do ego dele. Ele em nenhum momento abdicou do ego dele também, tá? Ele tem esse negócio de que as pessoas têm que se adequar e as pessoas têm que entender quem é superior a você, quem é mais adequado que você, entendeu? Então até agora tá válido. Ele quer se subordinar ao Loki porque o Loki é mais adequado para ele do que atacante. Ele se adequou a ser atacante mesmo tendo que sair do que ele queria. Ele queria se construir como meio campista. Então ele tem algumas características de meio campista porque ele começou assim, mas foi se adequar para ser o que ele deveria ser, atacante. E ele não se abdica do ego. O Zack tá falando que o cara azul tá errado, se abdicou do ego, né, de a chance de marcar. O Hugo não faria isso que o cara azul fez. Ah, mas o Hugo elogiou o cara azul. O Hugo elogiou o cara azul pelo seguinte fator. O cara azul se adequou ao seu papel, ao seu futuro.
Ele acredita que o cara azul não tem talento como atacante, não deveria tentar fazer isso, deveria tentar fazer o trabalho sujo, tentar se sacrificar pelos outros que são mais adequados que ele, em função de atacante, marcar. E foi o que o cara azul fez. O cara azul acredita que o Hiyori é mais adequado. O Hiyori quer ser um meio campista, mas tem uma boa adequação a isso. E o cara azul tentou forçar o Hiyori a ser um atacante, ao que ele vislumbra do Hiyori. E o Hugo achou isso ok, ele conseguiu fazer um papel decente, ele achou decente. Não foge do elogio do cara azul. Mas aí que tá a curiosidade. Olha só. O Isag tá sendo atacante, mas é adequado para meio campista. O Hugo queria ser provavelmente meio campista, mas é adequado para atacante. Olha como eles têm coisas parecidas. Na minha visão é mais ou menos isso a história. E por que que o cara azul talvez esteja... na visão do Hugo tá certo, mas talvez ele esteja um pouco errado. Porque é o seguinte... Ele tá querendo se basear no Hugo. Que o Hugo quer que os outros se adequem, coisa assim, mas aí que tá um ponto interessante. O Hugo tá errado no que ele falou? Não, longe disso. Mas será que o que o Hugo falou, né, é o, é o que o Bullock deveria seguir? Não, acho que não. O Bullock é um time diferente. Foi criado de um jeito diferente, foi criado para ser diferente. Ah, mas o Bullock tem que evoluir, o Ego tá procurando uma evolução, que eles encontrem as próprias fórmulas, coisas assim, mais agora e tal. Verdade. Mas o problema do cara azul e do próprio Zag, o Zag tá tentando pensar muito no Bullock e tá se esquecendo de ser mais egoísta para ele mesmo, ok. E o cara azul literalmente quis, pelo bem do Bullock, eu vou jogar diferente aqui o que precisa para tentar buscar uma vitória aqui em cima deles. Tal, mas o Bullock joga de um jeito. O Bullock tem um sistema próprio e um time funciona com seu sistema. Se você tentar quebrar esse sistema, pode dar muita merda, porque vocês não estão jogando mais do jeito normal que todo mundo conhece. Você quebra, faz tipo um improviso, como o Eco tinha falado lá, que isso quebra a função do time, e se o time não se adaptar a isso, dá ruim. É isso que o cara azul fez, quebrou ali. Se o time não se adaptar ao que o cara azul fez, dá ruim. E talvez não vá, porque parece que o Izag ainda não está se adaptando a isso, ao que foi feito ali. O que o Izag fez ali no contra o da Nigéria foi de boa, porque ele forçou a Nigéria a melhorar, mas tá perto do final do jogo, já de 3-0. A Nigéria teria feito um, talvez mais um, dois, 3-1, 3-2, não teria problema nenhum, teria ganhado mesmo assim. Ele forçou o zagueiro dele, o Aiko, a evoluir, o Aiko evoluiu ali mesmo. Ele puxou o ataque, forçou o time a não estar satisfeito a querer atacar e forçou uma evolução ali dele para uma nova arma. E o time teve que se apertar, mas tava perto do final já, momentos finais, de boa. Entendeu? De boaça. Agora, a do cara azul não é momento final, ainda tá no primeiro tempo, ainda com um bocado de coisa pra acontecer, entendeu? Ia ter todo o segundo tempo ainda quebrando o time. E aí provavelmente o Ego vai tirar o cara azul, talvez por causa disso. Não sei se o Izag é outro que vai sair. Ou o Hiyori, eu não sei o que vai acontecer. Talvez ele não tire o cara azul pra ver o que o time vai fazer. Talvez, mas acho que é muito difícil. Acho que o cara azul vai sair. E o que é ruim é que o cara azul quebrou o time. O cara azul, por acaso, tá errado em seguir a filosofia do Hugo. Não muito. Mas para o padrão do Bullock, assim, quebrar o estilo do Bullock, talvez não é uma boa ideia. Não é uma coisa que, oh meu Deus, o cara formou aura. O cara jogou, legal. Conseguiu fazer alguma coisa. O Japão não ficou muito atrás. Mas aquilo talvez não é uma boa ideia pro Japão a longo prazo.
E nem ao curto prazo, porque fez o gol agora, mas isso vai começar a desmontar o time. Já dessa partida já vai começar a ter efeitos. Ia ser ruim, vai ser ruim. Essa é a minha visão. Mas se adequar pro Hugo, ele fez certo. Para os padrões do Bullock, não muito. É claro que não seria um problema isso se eles tivessem esse estilo e tal, coisas assim, porque o Bullock tá querendo buscar uma evolução. E isso pode ser algum tipo de evolução? É. Mas olha só, como tem uma curiosidade, o Hugo tá falando para você se adequar ao seu destino. E aí ele parabeniza o cara azul, porque o cara azul vai se adequar ao destino dele de ser só aquilo. Mas aí que tá uma coisa. O cara azul disse que ele não abdicou do ego dele de ataque. Não, ele ainda abdicou sim, pô. Ele abdicou sim. Ele tinha oportunidade de chutar, de atacar, tentar fazer um gol e não fez. Ele quis forçar o Hiyori a fazer um gol. Tá, deu certo, fizeram um gol. Porque ele vislumbrava uma oportunidade maior e melhor. Mas aí que tá outro ponto. E ele vislumbra esse tipo de coisa e tentar fazer, talvez jogar com outros desse jeito, pra dar um desafogo também pra alguém como o Zag e outras coisas assim. Beleza, porque o Zag não tá conseguindo jogar, talvez ou desafogue o Zag ou eles consigam jogar mesmo sem o Zag. Beleza, entendi. Mas olha que um probleminha aí que ele não estava avaliando. O Hugo tem toda essa filosofia de se adequar, mas o que o Hugo se adequou foi a ser atacante. Se ele tem a oportunidade, ele marca. Mas se ele vislumbrar um futuro melhor, um toque para alguém que ele acredita que tem um destino adequado para ser atacante e faria o gol, ele vai fazer. Então, mas se ele tem uma oportunidade muito boa, talvez ele nem dê esse toque, ele chute, porque ele se adequou a ser atacante, mesmo ele não querendo ser. Entendeu? Ele ataca, ele não deixaria uma oportunidade de fora. E o time do ego quer que você tem uma filosofia que você vai falar, a filosofia do ego tá errado, porque ele manda todo mundo atacar, você age como atacante. E não é bem assim, não, não é assim que funciona. O Ego até falou quando foi montar lá um time dele lá na seleção do Blue Lock Eleven contra o Japão Sub-20. Aí também improvisado que vocês vão jogar. E até na Liga Neo Egoísta ele falou que os jogadores vão se adequar a novas funções, vão realizar seus papéis das novas funções. Então o meio campista vai ser focado mais em passar e coisas assim. Um zagueiro vai se focar em ficar lá na zaga defendendo, coisa assim. O goleiro vai ficar no gol defendendo. E o atacante tem que atacar e fazer gol. Certo? E certo, é assim como o time funciona. E o Ego, lá na Liga Neoguista, ele falou isso. E na seleção ele já tá falando isso. O Ego não quer que todos vocês têm que atacar, atacar, atacar. Não, não é isso. Os jogadores jogam se adequando ao seu papel, fazendo seu papel, mas o ego quer que mesmo como volante, zagueiro, atacante, isso, se ele tiver a oportunidade de fazer gol, faça. Olha, por exemplo, o Palmeiras. O Gustavo Gomes é um zagueiro, mas ele tem um monte de gol. Que quando ele tem a oportunidade, assim, tá numa área, numa grande área ou coisa assim, se o zagueiro subir ou ele tiver uma oportunidade para atacar, ele ter que agir como um atacante, fazer um gol de cabeça, ele faz. Entendeu? Neste jogo específico do Bullock, os zagueiros não estão saindo, estão atuando sim como zagueiros. Por quê? Porque tem um cara do contra-ataque e a França é muito boa, tem que ter uma zaga bem certinha ali para tentar frear o contra-ataque da França e fazer boa defesa, porque a França é um time bom para contra-ataque e é um time que trabalha bem a bola também. Então é difícil você enfrentar um time que no contra-ataque é muito forte, no trabalho de bola também é muito forte.
que eles vão construindo as jogadas até chegar ao gol e também partem numa bobeada que você dá muito rápido em direção ao gol. É um time difícil, complicado. Tem a força nos dois estilos. Jogo de bola, né? Trabalhar a bola, rodando a bola e tal. E, e jogada individual e jogada na bobeirada dos jogadores. Entendeu? No contra-ataque, é complicado. Mas de qualquer jeito, o Hugo é alguém que não desperdiçaria um gol. Ele chutaria. O cara azul desperdiçou. Ele não chutou. Ele se abdicou. Ele excluiu o ego dele. Ah, ele disse que foi igual do que o Zag fez. Mentira. O Zag fez aquela parceria com o Kaiser. E naquela parceria, se o Zag tivesse que dar um toque pro Kaiser, porque o Kaiser já tá mais à frente, ele daria. Se o Isaac tá mais à frente, o Kaiser daria o toque pro Kaiser, pro Isaac fazer o gol. E se tivesse sido feito um gol assim, com algum deles na condição à frente e o outro não, acho que o Kaiser não teria ficado bolado no final do jogo. O Kaiser ficou bolado no final do jogo porque os dois estavam ali no ataque e o Kaiser tinha a chance de fazer o último gol e não fez. Quem fez foi o Izag. O Izag superou ele naquele momento como atacante. Entendeu? O Izag se adequou ao momento ali e fez o que ninguém estava prevendo. O Izag fez uma análise e saiu ali. Ele viu um destino, um futuro ali e ele foi. Vislumbrou uma possibilidade, ele acreditou, focando simplesmente no que podia acontecer. É isso, entendeu? O Kaiser ficou bolado naquele momento por isso. Porque o acordo era quem tiver melhor faz. Que seja a sorte e o que o destino quiser. Entendeu? E o Kaiser poderia, mas não conseguiu. Se fosse um lance que ele nem podia ter conseguido fazer o gol, ele provavelmente não ia ficar bolado. Baseado no acordo. Não ia. Porque, pensa comigo, ele deu um Kaiser Impact de cruzamento pro Isaac fazer um gol e o Rin cortou. Se o Rin não tivesse cortado, com certeza o Isaac pegava, partia e gol. Ele não ia ficar bolado com isso, pô. Senão ele nem teria dado esse tipo de passe, entendeu? Mas então, de qualquer jeito. Não é igual. O Isaac estava disposto a se ele não tá numa condição de fazer e tem alguém melhor, ele vai tocar para aquela pessoa melhor fazer o gol. Simples assim. Simples assim. Mas se tivesse condição, assim, e o outro também tivesse, ele não tocaria. Ele ia chutar pro gol. Porque ele tem condição também de fazer, entendeu? Esse era o acordo. Ele não abdicou de fazer gol. Ele fez o básico do futebol. O cara azul teve chance e não chutou. Ele tava literalmente abdicando. Ele falou: não quero tentar fazer gol. Não quero fazer gol. E tem um problema aí. Agora que a França sabe disso, a França pode muito bem bloquear as possibilidades dele de querer forçar um outro jogador ali fazer gol. Porque se ele ficar nessa, coloca alguém ali. Porque ele ia ter a possibilidade, ele não chutou. Você fecha o cara azul com algum jogador, com um jogador, bloqueia ele não poder mais fazer aquela possibilidade de gol, fica bloqueada e bloqueia o jogador que ele quer jogar junto ali, dar a oportunidade de gol. Acabou. Ele tinha oportunidade, ele desperdiçou, não fez, aí fecha a marcação nele e em quem ele quer jogar e pronto, acabou. Não vai dar certo, entendeu? O ego quer montar um time que joga suas funções, mas a regra do bloco é quem tá com a bola. Se tem condição de fazer o gol, se você tem uma chance boa de fazer o gol, uma chance clara, pode até não ser clara, mas é uma chance que é boa. Porque clara é claramente você vai fazer o gol. É chuta e me abraça, né? Mas se você tem uma boa chance de fazer um gol, né?
você tá um pouco confiante num lance, você chuta. Sabe por quê? Porque eles podem atuar como as suas funções, mas eles não podem esquecer que eles começaram como atacantes. Ah, estão se adequando a outras posições. Mas teve chance, marca. É simples assim. Não tem quando você vê aquele jogo que tem aquele meio campista que o que tem vai fazendo, o time vai jogando, vai fazendo um lance, aí abre uma possibilidade, se ele pegasse, desse um chute daquele jeito, ele chutava e você falava, caramba, era pra sair o gol ali, mas ele vai lá, em vez de chutar, ele vai lá e passa pro atacante, aí vem e os caras tentam fechar o atacante, aí não sai gol, você fica puto falando, caraca, chuta, infeliz, era só ter chutado. É isso. O ego quer que eles joguem bola com as suas funções, ele não é contra isso. Mas se você tiver uma oportunidade, marque, jogue. Lá no da seleção do Japão, contra o Japão, teve aquilo, né? O cara azul, quando o time tava um pouco fechado, aí o time foi se abrindo, né, com o Izagi e Rin trabalhando junto. E algumas coisas foi se encaixando, mas tinha momentos que o cara azul saía de ficar na proteção do meio-campo dele, que ele era um meio-campo de proteção, de ficar lá cobrindo só. Às vezes ele saía disso e vinha para dar mais superioridade, mais opção no ataque. Se ele tinha que só se adequar à sua posição naquele jogo lá, ele não ia avançar para o ataque, ele ia ficar lá plantado, cobrindo a função dele, mas como ele também tinha alma de atacante, função de atacante no bloco, que todo mundo que tem uma oportunidade de chutar, tem uma capacidade de fazer, faça, ele simplesmente foi que foi. Ele foi, criou opção lá, mais alguma opção que eles poderiam trabalhar, rodando a bola, jogando a bola e avançando pro ataque, entendeu? É isso. Às vezes o povo fala como se o ego não quisesse que os jogadores fizessem as suas funções e desse a entender que o ego é contra, tipo, que um zagueiro ser um zagueiro, um lateral ser um lateral. Não, o ego não é contra. Ele incentivou isso, ele falou que até sobre isso, que quem não consegue ser atacante se adequa em outras posições. Mas ele, uma coisa é clara, ele construiu o seu time para ser um time que você faz a sua função, mas também você vai jogar, ó, você vai jogar na sua função, visando ter aquela estrutura normal de um time de futebol, que um time de futebol não pode ter todo mundo atacando, ser só atacante. Você vai jogar, mas você também, em essência, você é um meio-campista com função de ataque também, se tiver disponível atacar. É simples assim, é um time que todo mundo, se tiver válido, se tiver condição, ataca. Você não vai ficar só ali tocando passe. Você não vai ficar só ali é, é, marcando, entendeu? Se você tiver uma condição, você chuta, você marca, você arrisca. Então o time do bloco foi feito para ser um time o quê? Que um atacante não consegue atacar e quem tá livre no lance, no jogo, é um meio-campista. E ele tem uma característica boa até de drible também. Ele driblou, ficou livre. Aí ele vai procurar alguém para passar? Não, ele chuta. Tá entendendo? É isso, é simples assim. Não entendo porque que os caras falam, meu Deus, não sei. Não, é isso, é simples assim. É futebol. O ego não tá vendo o futebol como se todo mundo é atacante em campo. Ele quer que eles tenham a alma de um atacante mesmo que não seja um atacante. Fazer gol. Você joga, constrói o jogo tudo por um gol. Se você tiver uma oportunidade, você ter aquela chama, aquela vontade, tipo, se eu tenho oportunidade, eu faço gol. Entendeu? O time do bloco é assim. Se o goleiro tiver oportunidade, ele faz o gol. O cara azul tinha oportunidade e não fez. Ele literalmente abdicou mesmo. Ele tá querendo só seguir uma função. A função de acho que ele é volante, né?
ou meia. Então, ele só quer seguir a função de tocar e proteger, fazer defesa. O bloco não é assim. Você não tem jogador que só joga numa função e pronto. Você tem jogador que joga tendo a sua função, jogando, fazendo aquilo, mas se tiver a oportunidade de atacar, vai atacar. Entendeu? O Block é um time que foram feitos com vários jogadores que já foram atacantes. Então, se os caras têm a oportunidade de atacar, têm uma oportunidade de fazer gol, eles fazem. É simples assim. E o cara azul, ele literalmente matou essa parte dele. Essa parte que o Block cultivou. Que se você tem a possibilidade, você faz. Essa essência de um time que joga como um time, todo mundo tem a sua posição, a sua estrutura, trabalha daquele jeito, mas tiver condições, parte pro ataque, joga. Se o zagueiro, se o lateral tiver que virar atacante, ele vira, entendeu? Ele matou isso. Ele não quis, ele não vou jogar assim. E isso não é legal. Porque se marcar todo mundo, se deixar todo, se sair marcando todo mundo e o cara azul tiver livre num lance assim para fazer gol, assim, ele tem uma liberdade ali para dar um chute. Ele vai parar e procurar outros? Tá forçando uma jogada com alguém? Complicado, entendeu? Ah, mas ele mesmo disse que não vai abdicar do ego dele de atacante. E pro Izag falou que se tiver uma chance ele vai chutar. O que ele tá querendo dizer? Que se tiver uma chance clara, ele debaixo da trave com o goleiro com quase sem goleiro pra defender, aí qualquer um chuta mesmo, tá ligado? Aí qualquer um chuta. Beleza. Mas isso não é ego de atacante. O atacante às vezes chuta uma bola que não é isso não, que ele tem que chutar e fazer porque o goleiro tem chance de defender. E aí? Às vezes tem um passe ali que ele podia dar, mas ele dá um chute pra tentar surpreender o goleiro, coisa assim. É isso. E aí? Aí é fácil ele falar que ele não vai abdicar do ego dele de atacante. Pô, aí meio campo, um monte de meio campista às vezes aparece sobrando na área e chuta. Que só faz me abraça. Aí ele tá de sacanagem. Pô, é isso, entendeu? É isso. Às vezes você não tem muita oportunidade pra fazer um gol. E às vezes você não tem aquela oportunidade clara. Se o cara azul abdicar do jogo dele, querer ficar jogando assim, a- ele não vai aproveitar uma oportunidade, né? Não vai ser um perigo para daquele jogador que tipo, a oportunidade nem tá tão assim, parece que não é aquela oportunidade de faz me abraça ou extremamente linda, mas o cara arrisca, ele chuta. Eles não vão ter esse perigo com o cara azul. Ah, não precisa ficar marcando muito isso não, que o cara azul não chuta. Ele vai tentar trabalhar, vamos focar mais. Quando ele tiver com a bola, a gente vai focar mais assim. Ah, acabou. Isso é problemático pro estilo do Bullock, entendeu? É problemático. No que o Bullock é diferente dos outros times, foi criado pelo Ego pra ser e é forte. Em que todo mundo tem a capacidade de finalização, em boas características e tem boa capacidade de jogar nas suas posições. Esse é o diferencial do Bullock. E o cara vai lá e não quero a capacidade de finalização. Não quero. Vou jogar só na minha função. Ele mata aquela opção de ataque. Ele não é mais uma opção de ataque. Ele não ataca. Ele só constrói. Ele é só marca ali, só fecha ali bacana. Se não deixar ele não faz me abraça. Colocar um ali que ele não vai aproveitar a oportunidade que tiver. Fecha ele ali e vai atrás dos outros. Aí é fogo, entendeu? Aí é complicado. É isso que eu tinha a dizer. O ego, ele não tá vendo futebol de um jeito diferente, né? Você lê assim já do arco da seleção com o arco do da
da, da Liga Neoegoísta. Você entende isso? Ele vê futebol normal, tá? Cada um tem sua posição e tal, ok? E que ele entende que todo mundo tem que trabalhar na sua função, mas ele quer que também, se tiver oportunidade de ataque, marque. Entendeu? Que se você tá no ataque, se você pisar lá no ataque, você haja como atacante, buscando marcar um gol. Se você não tem a oportunidade de marcar um gol, aí você trabalha com alguém que tenha uma melhor chance. Trabalhe construindo para o gol, seja, mas buscando que seja um gol seu, mas tipo, eu tô vendo aqui que não tá fluindo muito para um lado. Aí você joga para outro canto, você trabalha como um time, mas se conseguir ter a oportunidade de um gol seu, você faz, entendeu? É isso. Não é muito difícil, entendeu? Parem de achar que o ego tá querendo fazer um futebol diferente, entendeu? Diferente demais, não. Ele só quer um time com vontade de marcar, seja quem for. Se tiver oportunidade, só isso, não é difícil. E sobre o ego fazer lavagem cerebral nos jogadores, parcialmente eu boto fé que sim, que não. Ele tá querendo fazer algum tipo de, oh meu Deus, forma anormal e, nossa, isso é ilógico pros padrões de futebol. Ou querer fazer, tipo, quem não quer ser atacante. Não. Ele pegou vários atacantes e, e moldou eles na mentalidade de vamos marcar. Depois ele colocou esses atacantes quando a necessidade surgiu em outras posições. Aí também foi para uma liga em que eles iam se adequar a encontrar seu caminho, seja se firmando mesmo como atacante, porque eles tinham que provar agora, ensinar o Mundial. Seja que eles conseguem jogar como atacante ou que não, e que se encontraram em outra posição. Se encontrou, beleza. Agora todos vocês vão melhorar em coisas que você tem que melhorar, seja em algo específico para sua formação, para uma habilidade que você tem. Ele buscou o melhor treino para cada um. Por exemplo, o Kunigami é um atacante, mas treinou basicamente jogo mais defensivo, né? E corporal. Então ele meio que treinou um treino muito bom para volante que serve para ataque, mas é mais para volante, mas serve para ataque também. Tá vendo? Porque ele jogou de atacante e volante. E, e teve esse treino. Um outro lá treinou algo que ajuda mais na defesa. Um outro treinou o corpo porque ele não é tão bom no corpo para ficar mais fisicamente preparado para a posição dele. Outro treinou a estamina, por aí vai. Cada um treinou alguma coisa respectiva para a posição que joga. Olha a visão do ego também nesse sentido. Mas o time dele tem uma função. Então vocês vão jogar ainda mais se adequando à função, vão melhorar alguma característica, alguma coisa que vocês precisam, ainda mais pro seu estilo de jogo ou pra posição que vocês jogam, entendeu? Alguns priorizaram mais o estilo, foram armas dadas pro ego para melhorar o estilo, outros para melhorar uma arma, outros para melhorar na sua posição. Mas cada um melhorou alguma coisa em algum quesito que precisava, que vai ajudar no seu jogo. Mas nenhum deles pode abdicar do ataque, entendeu? Nenhum. Você pode não ser um atacante, você pode ser o melhor meio-campista. Para ele não tem problema nenhum isso. Mas é um meio-campista que, se tiver oportunidade, você faz gol. Simples assim. O time do Ego é um time que foi criado nos seus moldes, com aquela ideia de que ele ia buscar o melhor atacante deles. E ele ainda tá buscando o melhor atacante. Aquele que vai se firmar como o melhor atacante que ele criou, assim, o número um. De vários atacantes tinha que sair alguém que é muito bom, que vai estar na frente, pô, em algum nível alto, né? O melhor deles. Pode não ser o melhor do mundo, mas é outros 500. Mas todos eles, em essência, tem aquele negócio de atacar. E o time do Ego é esse.
Ele vai desenvolver eles nas funções deles, mas eles ainda têm característica para atacar. Ele treinou eles para isso, para eles não esquecerem o ataque. Ele ainda falou lá atrás, se adeque à sua posição, mas não deixe de atacar. Pô, não é difícil, entendeu? É isso. Falei o que eu acho da visão do Hugo, da filosofia do Hugo. O ego do Hugo é gigantesco. Ele não abdicou do ego dele e o cara azul abdicou. Essa é uma diferença crucial também nessa coisa que faz o cara azul tá bem errado. Primeiro que ele quebrou o estilo do time, a estrutura do time. E, e isso pode até ter gerado um gol, mas quebrou a estrutura do time, vai deixar o time mais confuso, com umas confusão ali. Vai ser mais fácil de marcar até certo ponto, porque é só algum jogador fechar a oportunidade que ele vai desperdiçar, não dê mais a oportunidade para ele passar por ali, e o resto já sai fechando ali onde ele pode ir construindo. E aí teve toda uma chance que ele desperdiçou. Então é ruim taticamente nesse sentido também. Quebra o estilo que o time já foi feito. Então ele tá indo contra o estilo do time dele. Vai desperdiçar chances. E, e outras coisas assim. Fora que ele abdicou do ego dele. Que é uma coisa que o ego diz para nunca abdicarem do seu ego, serem egoístas. E o Hugo é egoísta. E o cara azul, ele não quer ser egoísta. É simples assim. Ah, ele pode ser egoísta sim, isso não foi egoísta. Ele tá, eu vou fazer o melhor aqui que sem ser, eu tenho que matar o meu ego. Ele matou o ego dele, beleza. Mas o Hugo faz o melhor dele e busca o melhor pro time sem matar o ego. O ego do Hugo posso não ser o melhor atacante, posso não virar o melhor atacante, mas eu quero ter 4 copas, eu quero ser um jogador que, ah, eu tô aqui jogando, como me adequando ao ataque, mas sendo mais um atacante, não o principal do time, o atacante tipo número 2 do time, uma sombra mais pro Loki brilhar. Mas o objetivo dele é ganhar 4 Copas, é ser uma lenda. Ele tá no time que o Loki vai ser a estrela do time, sei lá, ganha 4 Copas, mas e daí? O Hugo tá lá e ganha 4 também, entendeu? Aí o Hugo é a estrela. O Hugo é uma lenda. E acabou. Entendeu? É isso. O Hugo vai ser uma lenda. O ego do Hugo é que ele quer ser alguém que faz parte de uma lenda do futebol. Ele quer virar um tipo de lenda do futebol. Ah, se ele vai ser uma lenda menor que o Loki, não tem problema. Se você, como meio campista, tiver num time que ganha 4 Copas, tá na lenda dos meio campistas. Se tu for o segundo atacante que ganha 4 Copas, também é uma lenda. Acabou. Ele não abdicou do ego dele. O ego dele tá ali. O ego dele impulsiona ele, motiva ele, tem chama, tem garra. Ele não abdicou do ego. O cara azul sim. Então o Hugo segue toda a filosofia dele. Nada tá fora do lugar e não abdicou do ego. Já o cara azul, ele abdicou do ego. O Izag tem o ego de ser, de vencer acima de tudo. Esse é o ego primal do Izag. Mas o Izag também tem um ego de ser o melhor atacante. Ele tem esses dois. Se ele abdicar de ser o melhor atacante, ele tá abdicando de uma parte do ego dele. Não inteiro, mas tá. E aí, ego é uma coisa que o Hugo não abre mão e tal. Se o Zag se adequar, talvez não seja o melhor para ele, porque ele vai estar matando o ego dele. Mas tem um ponto. O Hugo falou que o ego tem que estar acima do destino do jogador. Então ele dá razão pro cara azul, porque o cara azul ele abdicou do seu ego, né? De todo daquele negócio para se adequar ao seu destino.
pro Hugo tá tudo certo. Se você tiver que matar o seu ego pra abdicar do destino, tá tudo certo. Mas essa teoria tá um pouco falha nesse sentido. Porque o próprio Hugo não tá abdicando do ego dele. O ego dele é ser uma lenda, ter 4 copas. Ser maior que o rei do futebol. Não é limitado a ser o maior atacante, ser o maior meio-campista. Provavelmente ele queria ser um meio-campista, ele abdicou disso para seguir uma coisa. Não almeja ser o topo daquilo, porque ele acredita que tem gente mais adequada que ele, na função que ele é adequado, mas o que ele busca é ser uma lenda do futebol, acima da lenda do futebol. Se vai ter alguém além dele nisso, aí é outros 500, mas ele quer ser uma lenda do futebol. Entendeu? Esse é o ego dele que ele não abre mão. Então ele tem ego. Ele não matou o ego dele. Ele tem um ego que ele não abre mão. Tá ali. Com função com tudo que ele acredita. E aí ele acredita que o povo tem que matar esses egos que não combinam com eles. Mas para ele é fácil falar isso, porque o ego dele combina com o que ele prega. Ele é um jogador que combina muito bem essa tal do destino adequado, a filosofia dele, com o ego dele. Tá tudo em dia, não tem problema nenhum ali. O cara só tinha um ego que não combina com essa filosofia. Tá ruim. Ele abdicou do ego dele. O Hugo nunca precisou abdicar do ego dele. Isso pode entrar muito mal. O Izag também é alguém que não funciona tão bem assim. Ele tem que adaptar de algum jeito isso aí. Porque o ego do Izag é um que não se adequa a essa filosofia. A questão é o seguinte: o Hugo acredita que a filosofia está acima do ego. Mas ele nunca precisou abdicar do dele para chegar onde ele quer. E o ego acredita que o egoísmo está acima dessa filosofia. Entendeu? Que o ego é o que vai levar o jogador muito alto. É um contraponto interessante. A filosofia acima do ego, o ego acima de uma filosofia. Por isso que ele falou que tá fazendo lavagem cerebral. Entendeu? E é um ponto. Se você segue o estilo do Hugo, a ideia de que você tem que matar, nem que seja necessário matar seu ego para uma filosofia, você está indo contra o estilo do ego, que você tem que fluir seu ego para fazer ele te levar para fazer ele te levar mais longe, entendeu? São coisas que vão de encontro e quebra completamente o padrão de um do outro. Não dá para coexistir uma coisa assim. Você pode adaptar de algum jeito essa filosofia para se encaixar no seu ego, mas aderir a ela não dá. Entendeu? É isso. É isso que tá acontecendo nessa partida. É essas minhas opiniões de tudo que tá acontecendo, do que eu lembro Loki. E Kishido e Barô provavelmente vão fazer fumaça nesse jogo, não tá escrito. Então é isso. Espero que tenham gostado. Sim, só para comentar um pouco do que tá acontecendo, do que eu vejo, do que eu tô visualizando que vai acontecendo, que tá acontecendo nessa partida e que tá acontecendo no universo de Block. E acho que eu falei um pouquinho do que vai acontecer também, não tenho certeza. Mas é isso, tá? Espero que tenham gostado. Falou, um abraço.